Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Esmael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Jesus Cristo falou, está falado. 13h02. O inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou. Domingo 2 de outubro de 2022, estamos de volta, trazendo para você, amigo ouvinte, hoje domingo, um dia de você e eu estarmos aí nas urnas, né, tá ali levando, expressando o nosso direito como cidadão, né, começando aí por deputado federal, também na sequência deputado estadual, também senador, governador, também terminando com o presidente da República. Hoje é o dia de você, obrigatoriamente, é claro, exercer o nosso direito como cidadão, certo? Daqui a pouquinho, então, amigo ouvinte, eu trago a mensagem para você e gostaria muito de deixar um abraço a você, amigo ouvinte, obrigado pela sua audiência, que você e eu venhamos colocar diante de Deus todos os projetos, todas as decisões que nós vamos tomar. A Escritura Sagrada no Novo Testamento mostra que você temos esse acesso a Deus através de um mediador que é Jesus Cristo. Isso não tem a ver com a religião, tem a ver com um compromisso pessoal particular que cada ser humano exerce com Deus através do mediador que é Jesus Cristo. Costume sacerdotal ou religioso é algo que já existia quando Jesus Cristo veio na Terra e claro que nós hoje ainda seguimos esse costume, porque é muito difícil tirar esse costume de nós, né? Esse costume religioso, mas dentro do Novo Testamento é bem claro que o compromisso pessoal que eu assumo com Deus através de Cristo é aceitável pelaquilo que Cristo falou e também pelaquilo que Ele fez ali ou lá, né? Na cruz do Calvário. E o cego viu. Tanto Jesus Cristo falou isso, quanto o Espírito Santo, usando apóstolos depois, deixou bem claro esta nova aliança, favorecendo a sua vida e a minha. Claro que os interesses que existem, tanto espiritual quanto material, em volta de mim e de você, querem impedir que Deus venha reinar na sua vida. Isso mesmo, essa crença, essa falta de crença e de aceitação nossa da nova aliança impedem eu e você de sermos curados em todos os sentidos, até mesmo algumas enfermidades em nosso corpo, em corpo matéria, aí, né, também são curadas por crenças ou por práticas daquilo que o Novo Testamento, ou daquilo que Cristo conquistou por mim e por você. Vamos para a palavra de Deus, então, deixar um forte abraço aqui ao meu amigo Rosalino, também todos os seus familiares, vidas, pessoas ligadas a ele. Forte abraço também aos meus amigos do Almoxerifado Industrial. E como falei hoje, espero que você venhamos falar com Deus, colocar diante de Deus, para que Deus venha guiar os nossos atos, nossas atitudes, decisões que temos que tomar, seja nesta ou naquela área de nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida, que nós venhamos seguir orientações aí do Novo Testamento e assim sermos participantes do reino de Deus, do reinar de Deus. Vamos para a mensagem de hoje, então, um pouco aqui Jesus Cristo já fala sobre isso também, João capítulo 12, o versículo 46 até o 50, Jesus Cristo fala aqui algo muito importante para a minha vida e para a sua vida, João 12, 46 ao 50. E naquele instante, o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu.
Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1:06. Assim está escrito, e assim diz o Senhor, assim diz o Filho de Deus, João 12, 46 ao 50. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Amigo ouvinte, nesta passagem aqui, Jesus Cristo passa muitas informações, muitas orientações, os quais não são orientações religiosas, né? Também não são só orientações espirituais, né? Porque existe a orientação espiritual que pode produzir um poder sobrenatural. Eu já vivi isso na minha vida, né? Então eu posso não só falar, como provar em várias áreas da minha vida. Como fui adotado por uma família, então sou filho, o meu pai e minha mãe, antes de terem não somente eu, como o meu irmão e minha irmã, eles tiveram uma família antes. Então eu me criei, vamos dizer assim, que bem no centro de observação de vários pontos, várias áreas, né? Então eu vejo e vi muitas coisas, né? Não só materialmente dizendo, mas conhecendo o Novo Testamento, conhecendo os ensinamentos de Jesus Cristo, as orientações dele. Então ficou bem fácil comparar, não só espiritualmente, como materialmente, o círculo em volta da minha família, das minhas famílias, né? E nessa passagem aqui, Jesus Cristo fala no versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Eu vi muita gente defender o nome de Deus, o nome de Jesus. Eu falo no convívio geral, no círculo da minha vida, mas pessoas que viviam em trevas. E é interessante por quê? Porque essas pessoas tinham o nome de Jesus e orientação contrária a dele nas práticas. Tinham o nome de Deus, porém a orientação de crença ou de prática contrárias à de Deus, porque Deus amou você e eu. E este amor dele foi dado em Jesus Cristo, foi dado pelo aquilo que Jesus Cristo falou e aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Quando, uma vez compreendido isto, eu e você então procuramos, a cada dia que passa, ignorarmos um pouco do acesso espiritual contrário ao de Deus, né, e o religioso, e procuramos sermos assim convertidos a Jesus Cristo. E assim as trevas vão perdendo então o poder, o domínio sobre áreas de nossa vida. E esta é uma realidade. E aí Jesus Cristo fala assim, versículo de número 46, eu sou a luz que vim ao mundo. Então nós sabemos muito bem, quem morou na roça, e até mesmo quando acaba a energia aqui na cidade, a luz é uma coisa bastante importante, né? Não só para tecnologia em geral, mas quem morou na roça aí sabe muito bem que a gente teve um tempo em que a gente andava longo espaço de uma casa e outra em inteiramente escuridão, e às vezes a gente tinha uma luz, uma lâmpada, alguma coisa assim para clarear, uma tocha, alguma coisa assim nesse sentido. Eu sou a luz que vinha ao mundo. Então Jesus Cristo falou que quando ele veio ao mundo havia trevas no mundo, como hoje há. Hoje há trevas nas áreas de nossa vida, sua vida, das nossas vidas em geral. E ele fala assim, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crer em mim
não permaneça nas trevas. Então, essa crença em mim é em Jesus Cristo único, não é em Jesus Cristo somado com outras coisas. E não é uma crítica à minha religião ABC, é uma realidade. Porque a orientação espiritual ela é perigosa. A orientação religiosa ela é muito perigosa. Porque ela mantém você e eu presos a uma maldição. Que maldição? A maldição da lei. Você e eu somos presos pela maldição da lei. Porque a lei ela só é anulada naquilo que Cristo fez. É anulada naquilo que nós cremos do que Jesus Cristo falou e na prática do que ele falou. Do contrário, somos presos a maldições. E esta é uma realidade, a qual algumas igrejas, até mesmo evangélicas, se aproveitaram bastante disso e se autopromoveram até mesmo no nosso país. Por quê? Porque eles trouxeram essa realidade, porém não conseguiram, não conseguem, nenhuma religião consegue, plantar dentro de você a cura para esta enfermidade da maldição da lei. Porque esta cura da enfermidade, essa cura desta enfermidade que é a maldição da lei, ela está justamente no interesse pessoal de cada um de nós em procurar conhecer a verdade, conhecer a Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, a pessoa dele, o ensinamento dele, e colocar esse ensinamento acima de qualquer um outro. Por isso que Jesus Cristo fala assim, ó, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele é qualquer pessoa, indiferente se você é católico, evangélico ou não, se você vai muito na igreja, pode até ser um pregador do evangelho e vive amaldiçoado. Porque um pregador do evangelho, não, perdão, um pregador da Bíblia, né, e ser uma pessoa amaldiçoada. Um pregador que usa o nome de Jesus, que usa o nome de Deus, porém é um cara maldito. Mas não pode dizer isso, mas é verdade. Por quê? Por causa que o pregador da Bíblia, usando o nome de Jesus e de Deus, não é liberto. Ele tem que ser um pregador do evangelho. Por que evangelho? Porque o evangelho significa boas novas. O ensinamento verdadeiro daquilo que Jesus Cristo já conquistou por mim e por você na cruz do Calvário, é aquilo que verdadeiramente ele ensinou. E aqui ele vai falar, aqui na sequência, ó, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Veja que nós permanecemos em trevas quando nós não cremos em Jesus Cristo. Achamos que aquele ensinamento que ele falou não é o suficiente. Temos que também praticar a lei junto com o ensinamento de Cristo. Né? Não, mas ele falou que é o mandamento dele que liberta o homem. Vamos ver na sequência. Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48, ele fala assim, ó, quem me rejeita a mim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem que julga? A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no dia do juízo, ou no último dia. Então Jesus deixou bem claro que o ensinamento dele, Jesus Cristo, ele já vai julgar você e eu. Esta é uma verdade. Jesus Cristo ele afirmou algumas coisas que vão acontecer na Terra, que estão acontecendo. E não tem como lutar contra isso. Eu vou ficar de joelho, eu vou orar. Você vai ficar de joelho e orar dentro daquilo, ou seguindo o critério que Jesus Cristo mandou ou pediu para fazer. Mas você não vai mudar, você vai morrer de joelho e não vai mudar aquilo que Jesus Cristo afirmou. Mas é muito importante prestar atenção clara, né, naquilo que Jesus Cristo falou, porque há necessidade, às vezes, né, de colocarmos o joelho no chão e de clamarmos. O próprio Jesus Cristo deixou bem claro isso quando ele fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate é o que se abre. Então, quando Jesus Cristo fala isso, ele fala que às vezes há uma necessidade muito grande, nós batemos o joelho no chão para nos arrependermos de algo, para pedirmos perdão a Deus, ou até mesmo para clamarmos a Deus, para pedirmos misericórdia, atenção plena, direta àquilo, né, diante de Deus, e depois aprendermos a nos colocar de pé após ter ficado de joelho e também exigir que isto que venha, não exigir de Deus, mas exigir que isto aconteça. Isto mesmo. Mesmo poder que você acha que tem de amaldiçoar, o seu também temos grandiosamente de abençoar. Ele fala assim: quem me rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo falou, é um mandamento do Pai, é um mandamento de Deus. Eu sei que Moisés veio na terra e trouxe mandamentos, trouxe estatutos, mas Moisés era um homem comum. Jesus Cristo não era um homem comum. Esta é uma verdade. Moisés era limitado, até mesmo nas cartas que o próprio Moisés escreveu. Se você for olhar, existe aparentemente algumas confusões, em partes, né, daquilo que está escrito. Por quê? Porque o Moisés era limitado.
Qualquer profeta era limitado. Vê na Bíblia para você ver. Todos eles morreram, nenhum deles ressuscitou, a não ser Elias, o qual não tinha morrido, e sim foi levado ao céu por uma carruagem de fogo, assim, relatado pela Bíblia, claro, dentro da história ou da escrita. Mas, assim, Elias, então, pode ser, no caso aí, alguém que possa voltar ou ter voltado e que não morreu para ressuscitar. Mas Jesus Cristo, ele voltou, ele ressurgiu novamente, ele ressuscitou e é vivo hoje pelo agir sobrenatural do Espírito Santo firmado na verdade. Versículo ainda 48, vamos para o 49, já ele fala assim, ó, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Versículo de número 50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então o mandamento de Deus que chegou a mim, que chegou a você através de Jesus Cristo, é a vida eterna. Ou seja, você não vai para o céu e nem vai ser participando do reino de Deus quando você morrer. Você vai ser participando do reino de Deus hoje. Isso mesmo. Hoje eu já começo a ser participante do reino de Deus. Só que eu tenho que desbancar algum rei que já esteja reinando na minha vida. E esta é uma verdade. E é um rei do quê? Do pecado, da corrupção, da injustiça, enfim. Não quer dizer que você é perfeito. Nem se julgue perfeito. Porque se você julgar perfeito, você vai anular e vai dizer para Deus, vamos dizer assim, dentro do próprio interior, de que não precisava Jesus Cristo ter vindo na Terra justificar você e eu. Afinal de contas, somos tão bonzinhos, né? Eu também, né? Puxa vida, levei uma vida tão difícil, perdi meu pai, minha mãe. Poderia aí usar um punhado de argumentos para dizer para você assim, olha, eu sou melhor nisto porque Deus foi melhor comigo, porque, afinal de contas, quem não teria dó de mim? Não se iluda. Não, Deus não vai ter dó de mim ou de você pelaquilo que você tem praticado de certo. É uma obrigação de todo cristão, de todo aquele novo convertido, uma nova pessoa, a fazer o bem sempre, indiferentemente do que ele vai ter de benefício disto ou não. Esta é uma verdade. Esse é um compromisso pessoal, particular, meu, como cristão, de fazer isto ou aquilo, mesmo às vezes se sentindo bastante injustiçado, porque o mundo em volta de você e de mim vai querer colocar em nossa mente isto, dizer que você, puxa vida, você faz tanto e não recebe nada por isto, que esse é o meu compromisso, né? Jesus que falou que a árvore boa, ela produz fruto bom, porém a árvore má, por natureza, produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar fruto ruim, nem tampouco a árvore má produzir frutos bons. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Versículo 50, eu sei que o seu mandamento, o mandamento de Deus, Jesus falou assim, e o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ou seja, por isso que eu sempre falo quando eu venho aqui na Cafelândia, aqui na rádio, eu falo assim, eu não defendo o espaço aqui de 10 a 15 minutos, aquilo que acho, aquilo que penso. Porque aqui dentro eu sou um representante de Jesus Cristo, dos ensinamentos dele. E na maioria das minhas atitudes, convivendo comigo, você vai ver que vou lutar bastante, é claro, porque o mundo em volta de mim ataca meus ouvidos, meus olhos, para que meu coração fique corrompido. E assim eu venho, então, a ignorar o Senhor, não só o Senhor da minha vida, mas o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa salvação. E esta é a verdade. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, que você tenha um excelente domingo, você que já votou, que Deus abençoe aí, né? Que aquele que você votou não só venha ganhar, mas se ganhar, venha também ser tocado no interior, no coração por Deus, para assim vir praticar, né, aquilo que é as decisões favoráveis, né, à maioria de nossas vidas ou à maioria das prioridades que nós precisamos. Seja este presidente, seja governador, seja ele senador, deputado federal ou estadual. Assim também você, amigo ouvinte, que não votou, coloca diante de Deus a sua vida, assim como eu também não votei, eu vou estar colocando diante de Deus. Eu já coloquei diante de Deus o nome de cada um e Deus há de tocar e confirmar para que nós venhamos aí tomarmos a decisão certa de consciência, tá? De consciência. Outra hora eu explico para você porque eu estou falando que é uma decisão de consciência, né? É uma decisão de consciência. Podemos colocar diante de Deus e aquele que você defende como o certo, você deve fazer. E depois, na sequência, não pode amaldiçoar nenhum dos que vierem a ganhar, tá? Para que Deus venha tocar no coração deste daquele para fazer o que é favorável, né, a nossas vidas, ou pelo menos nas prioridades de nossas vidas em geral como cidadão, não só paranaense, cafelandense, mas também brasileiro. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha, ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.